Eu descobri que meu marido tinha uma segunda família na mesma tarde em que ele me trouxe flores e disse: "Você é a melhor coisa que me aconteceu." 3 horas depois, eu estava diante de uma conta bancária conjunta zerada e um bilhete em cima da cama. Perdoa, mas eu precisava escolher. O apartamento estava em silêncio quando eu voltei da academia. Aquele silêncio pesado que avisa que algo mudou, mas você ainda não sabe o quê. As cortinas abertas, a luz da tarde entrando pela janela, tudo normal. Menos a pasta azul em cima da mesa de centro que eu nunca tinha visto antes. Meu nome é Helena. Tenho 34 anos, sou arquiteta, sempre fui o tipo de mulher que resolve problemas sem drama. Eu planejava casas para famílias felizes, enquanto a minha desmoronava em silêncio. E eu nem sabia. A pasta estava aberta, como se alguém tivesse saído correndo e esquecido. Dentro, certidões de nascimento. 2, gêmeos, Maria Júlia e Pedro Henrique. Data de nascimento, 8 meses atrás. Nome do pai, Rodrigo Tavares Lima. Meu marido. Eu não gritei, não chorei. Eu sentei no sofá e li os documentos 3 vezes, como se fosse um projeto que eu precisasse revisar. Nome da mãe, Camila Rocha Tavares. Ela tinha o sobrenome dele. Eles eram casados. Meu celular vibrou. Mensagem dele: "Chego às 20 horas, vamos jantar fora?" Eu olhei para o relógio. 17h45. Eu tinha pouco mais de 2 horas para entender minha vida inteira antes dele chegar com um sorriso e mais uma mentira. Abri o notebook. Procurei o nome dela nas redes sociais. Não precisei procurar muito. O perfil estava aberto, cheio de fotos. Ela, bonita, jovem, sorrindo com 2 bebês no colo. E nas fotos antigas, lá estava ele, Rodrigo, meu Rodrigo. Abraçado com ela em Gramado, na praia, em restaurantes, em festas de família. Uma foto tinha legenda: 3 anos juntos e agora nossa família completa. A data era de 6 meses atrás. 3 anos. Eu respirei fundo e senti algo estranho. Não era raiva explosiva, era uma frieza que subia do estômago. Eu comecei a calcular. 3 anos atrás, nós estávamos reformando a casa. Ele viajava muito, a trabalho. Porto Alegre, dizia ele. Reuniões importantes. Porto Alegre, onde ela morava. Eu liguei para minha melhor amiga, Júlia, a única pessoa no mundo que eu confiava quando tudo virava caos. "Preciso de você, agora." Ela chegou em 20 minutos, ainda de uniforme do hospital, o cabelo preso bagunçado, os olhos já preocupados antes de eu falar qualquer coisa. Mostrei os documentos. Júlia ficou pálida. "Helena, isso é real", completei. "Completamente real." Ela sentou ao meu lado, segurou minha mão. "O que você vai fazer?" Eu olhei para a pasta azul, para as certidões, para a vida dele que eu nunca conheci. "Vou jantar com ele." Júlia me olhou como se eu tivesse enlouquecido. "Como assim?" "Ele não sabe que eu sei, e enquanto ele não souber, eu tenho vantagem." Júlia apertou minha mão. "Você tem certeza?" Eu não tinha certeza de nada. Mas eu tinha uma coisa que ele não esperava: controle. Às 19h30 eu estava pronta. Vestido preto simples, cabelo solto, maquiagem leve. A mesma Helena de sempre. Guardei a pasta azul dentro do armário do meu escritório, trancado com chave. Rodrigo chegou às 20h05, sorrindo, cheirando a perfume caro e mentiras frescas. Ele me beijou na testa, o mesmo beijo de todos os dias. "Pronta, amor." "Pronta." No restaurante ele pediu vinho. Conversou sobre o trabalho, sobre um cliente difícil, sobre a viagem que ele faria semana que vem para Curitiba. Não Porto Alegre dessa vez. Curitiba. Eu sorri e perguntei: "Quantos dias?" 3, no máximo 4. Menti tão fácil, como se fosse natural. Eu bebi meu vinho devagar e pensei em como ele era bom nisso. Em como eu nunca suspeitei de verdade. Claro, teve vezes que eu senti algo estranho, um perfume diferente, uma ligação desligada rápido demais.
Mas eu sempre acreditei nele porque eu o amava. Amor cega. Confiança paralisa. Você está quieta hoje, ele disse, tocando minha mão por cima da mesa. Estou cansada, projeto novo. Ele assentiu compreensivo. Você trabalha demais. Eu quase ri. Ele estava preocupado comigo trabalhando demais enquanto sustentava 2 famílias. Quando voltamos para casa, ele foi direto para o banho. Eu fiquei na sala, olhando o celular dele em cima da mesa. Ele tinha deixado ali, sem preocupação, sem medo. Peguei o aparelho, sem senha. Ele nunca teve senha quando estava comigo. Abri o WhatsApp. A última conversa era com amor. Meu estômago gelou. Eu abri. Saudade de você. As crianças perguntaram quando o pai volta. Logo, amor. Só mais uns dias. Você acha que ela desconfia? Não. Helena é focada demais no trabalho, nem percebe. Eu tranquei a tela e coloquei o celular exatamente onde estava. Minha mão não tremeu, mas meu peito doeu de um jeito que eu nunca tinha sentido. Não era só traição, era menosprezo. Quando ele saiu do banho, eu já estava na cama, de costas, fingindo que dormia. Ele deitou, me abraçou por trás e sussurrou: Eu te amo. Eu não respondi. Deixei ele achar que eu já estava dormindo. Mas eu estava acordada, completamente acordada, planejando. No dia seguinte, enquanto Rodrigo estava no trabalho, eu liguei para um detetive particular. Não por desconfiança, eu já tinha certeza. Eu precisava de provas organizadas, documentadas, datadas. Eu precisava de um dossiê que não deixasse espaço para ele mentir. O detetive, um homem sério chamado Fernando, me recebeu num escritório pequeno e discreto no centro. Quanto tempo de casados? Ele perguntou, anotando. 7 anos. Ele levantou os olhos. E você não desconfiava? Eu confiava, corrigi. Ele assentiu, como quem já tinha visto essa história 1000 vezes. Vou precisar de 3 semanas para montar algo consistente. Você tem 2. Ele franziu a testa. Por que a pressa? Porque ele vai viajar daqui a 10 dias, e quando ele voltar eu quero estar pronta. Fernando aceitou o prazo. Durante aqueles dias, eu vivi uma vida dupla. De manhã eu era a Helena arquiteta focada, profissional, sorridente com clientes. À tarde, eu era a Helena esposa, carinhosa, presente, fazendo jantar e perguntando sobre o dia dele. À noite, sozinha no escritório, eu era a Helena estrategista. Eu fiz uma lista de todos os bens que tínhamos juntos. Apartamento, carro, investimentos, conta conjunta. Eu tirei cópias de tudo. Eu fotografei documentos. Eu organizei senhas. Júlia vinha me ver todo dia depois do plantão. Você está bem? Ela perguntava sempre. Não, eu respondia honesta. Mas eu vou estar. Uma semana depois, Fernando me ligou. Tenho o material. Eu fui até o escritório dele naquela mesma tarde. Ele colocou uma pasta preta na minha frente, bem mais grossa que a azul. Ele tem 2 residências, uma aqui com você, outra em Porto Alegre, registrada no nome dele, onde moram Camila Rocha Tavares e os 2 filhos dele. Ele paga todas as contas de lá. Escola particular para as crianças já está reservada para o ano que vem. Ele declarou os gêmeos como dependentes no imposto de renda dele, mas no endereço de lá. Eu ouvi tudo sem piscar. Fernando continuou. Eles são casados legalmente há 3 anos. Casamento civil em Porto Alegre. Ela usa o sobrenome dele em tudo. E eu? Perguntei com a voz mais firme do que eu esperava. O que eu sou, então? Fernando me olhou com algo parecido com pena. Você é a primeira esposa. Tecnicamente, o casamento dele com ela é nulo. Mas ele nunca te disse. Você continuou casada sem saber que ele estava tentando construir outra vida. Bigamia. A palavra ficou pesada no ar. Isso é crime, eu disse. É. E você pode processá-lo criminalmente além do divórcio. Eu peguei a pasta e paguei Fernando em dinheiro. Saí de lá com a sensação de estar carregando uma bomba. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa animado. Amor,
Eu consegui adiantar a viagem. Vou amanhã de manhã e volto na sexta. Eu sorri. Que bom. Vai dar tempo de resolver tudo, então. Ele me abraçou. Você é incrível. Obrigado por entender. Eu deixei ele me abraçar. Eu até apoiei a cabeça no peito dele e fechei os olhos, como fazia antes. Mas dessa vez, eu não estava sentindo o coração dele bater. Eu estava contando quantas horas faltavam para ele ir embora. Na manhã seguinte, eu levantei cedo, fiz café, preparei a mala dele como sempre fazia. Ele saiu às 7h, me beijou na boca e disse: "Qualquer coisa me liga." "Pode deixar", eu disse. A porta fechou. Eu contei até 10. E então eu liguei para minha advogada. "Doutora Cecília, eu preciso de você. Hoje, agora." Cecília era amiga da minha mãe, tinha 60 anos, 3 divórcios nas costas e fama de ser a advogada mais afiada da cidade em direito de família. Ela me recebeu no escritório dela às 9h. Eu coloquei as 2 pastas em cima da mesa, a azul e a preta. Cecília leu tudo em silêncio. Quando terminou, ela tirou os óculos e me olhou com respeito. "Você tem tudo o que precisa. Bigamia, ocultação de patrimônio, má-fé. Ele vai perder muito mais do que imagina." "Eu quero o divórcio", eu disse. "Rápido e limpo. Eu não quero guerra. Eu quero justiça." Cecília sorriu. Um sorriso pequeno e perigoso. "Então vamos fazer exatamente isso." Naquela tarde, enquanto Rodrigo estava em Porto Alegre com a outra família, eu assinei a entrada do pedido de divórcio litigioso com pedido de separação de bens e investigação de ocultação patrimonial. Eu também fiz outra coisa. Eu liguei para Camila. O telefone tocou 3 vezes antes dela atender. "Alô?" A voz era jovem, doce. Eu quase desliguei, mas não desliguei. "Camila, meu nome é Helena. Eu sou a esposa do Rodrigo." Silêncio do outro lado. "A primeira esposa", eu completei. Ouvi a respiração dela ficar rápida. Eu não sabia", ela disse, a voz tremendo. "Ele disse que era divorciado." "Ele mentiu." "Eu juro, eu não sabia." Ela repetiu, começando a chorar. "Ele mostrou documentos. Ele disse que vocês tinham terminado há anos." Eu fechei os olhos. Ela também era vítima, só que ela tinha algo que eu não tinha mais: a ingenuidade de acreditar nele. "Camila, eu não estou ligando para brigar. Estou ligando para te avisar. Ele vai chegar aí hoje. E quando chegar, você vai perguntar a ele uma coisa." "O quê?" ela sussurrou. "Pergunta se ele ainda é casado com Helena." "Ele vai mentir." "Eu sei. Mas você vai saber a verdade. E aí você decide o que fazer." Eu desliguei antes dela responder. Naquela noite, meu celular explodiu de ligações. Rodrigo, 15 ligações, 20, 30. Eu não atendi nenhuma. Até que veio a mensagem: "Helena, pelo amor de Deus, atende. Eu posso explicar." Eu respondi apenas: "Não precisa. Meu advogado vai explicar tudo para o seu." Bloqueei o número. Na sexta-feira, quando ele voltou, eu não estava mais em casa. Eu estava no apartamento da Júlia com 3 malas, a pasta preta, e pela primeira vez em semanas, eu chorei. Chorei por tudo que eu acreditei, por tudo que eu planejei, pelos filhos que eu ainda não tínhamos tido, porque ele sempre dizia: "Vamos esperar mais um pouco." Agora eu sabia por quê. Júlia me abraçou forte. "Você fez a coisa certa." "Então por que dói tanto?" "Porque amor de verdade dói quando acaba. Mentira só dói quando você descobre." Eu enxuguei as lágrimas e respirei fundo. Na segunda-feira, Rodrigo recebeu a notificação judicial. E a guerra que eu não queria começou do jeito que tinha que começar, com a verdade. A notificação chegou nas mãos de Rodrigo numa segunda-feira, 9h da manhã, entregue por oficial de justiça na porta do escritório dele. Eu sei porque Cecília me ligou 3 minutos depois, a voz satisfeita de quem acabou de acertar o primeiro golpe. Ele tentou recusar o envelope. O oficial deixou claro que isso não é opcional.
Eu estava sentada na varanda do apartamento da Júlia, tomando café, olhando a cidade acordar lá embaixo. A vida das outras pessoas seguindo normal, enquanto a minha virava de cabeça para baixo. E agora? Perguntei. Agora ele tem 15 dias para responder. Mas pelo que você me contou dele, ele não vai esperar nem 15 horas. Cecília estava certa. Às 11 horas, meu telefone tocou. Número desconhecido, atendi. Helena! A voz dele saiu quebrada, desesperada. Por favor, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, Rodrigo. Você tem um advogado agora, fala com ele. Você não entende. Eu posso explicar tudo. Eu soltei um riso curto, sem humor. Explicar o quê? Que você tem 2 esposas, que tem 2 filhos que eu não sabia que existiam, que você construiu uma vida inteira paralela enquanto eu esperava você chegar em casa? Silêncio do outro lado. Helena, eu me perdi. Eu não planejei isso. Aconteceu e eu não soube como sair. Você soube como entrar. Eu te amo, ele disse, e a voz dele rachou. Eu sempre te amei. Engraçado. Você ama tanto que casou com outra pessoa. Aquilo foi um erro. Eu estava confuso. Ela engravidou e eu... E você achou que a solução era mentir para todo mundo. Para mim, para ela, para você mesmo. Ele respirou fundo, tentando se controlar. O que você quer? Dinheiro. Eu te dou o que você quiser. Só não faz isso virar um circo. Eu senti a raiva subir, mas mantive a voz firme. Eu não quero seu dinheiro, Rodrigo. Eu quero o que é meu por direito. E eu quero que você enfrente as consequências das suas escolhas. Helena, por favor. Eu desliguei. Meu coração batia rápido, mas minhas mãos estavam firmes. Júlia apareceu na varanda com uma xícara de chá. Ele ligou? Ligou. E eu desliguei. Ela sorriu. Você está mais forte do que imagina. Eu não me sentia forte. Eu me sentia vazia. Como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e eu ainda não tivesse entendido como continuar sem ela. Mas eu continuei. Naquela mesma tarde, Cecília me ligou de novo. O advogado dele acabou de entrar em contato. Querem marcar uma reunião de conciliação. Já? Eles estão apavorados. Bigamia é crime, Helena. Ele pode ser preso, e se isso vazar para a imprensa, a reputação da empresa dele vai para o ralo. Rodrigo trabalhava numa grande construtora. Era engenheiro sênior, o rosto de projetos milionários. Escândalo era a última coisa que ele podia se dar ao luxo de ter. Marca a reunião, eu disse. Mas eu quero uma coisa antes. O quê? Eu quero acesso às contas bancárias conjuntas, todas. E eu quero bloqueio de movimentações até o divórcio sair. Cecília fez uma pausa. Você acha que ele vai tentar esconder dinheiro? Eu tenho certeza. E eu estava certa. Naquela noite tentei acessar nossa conta conjunta pelo aplicativo. Bloqueada. Ele tinha mudado as senhas. Eu tirei print da tela, mandei para Cecília. Isso é ocultação de bens, ela respondeu. Acabou de facilitar meu trabalho. No dia seguinte, conseguimos uma liminar. Todas as contas foram bloqueadas judicialmente. Rodrigo não podia mais mexer em nada sem autorização. Quando ele descobriu, me mandou 47 mensagens seguidas. Eu não li nenhuma. A reunião de conciliação foi marcada para quinta-feira no escritório da Cecília. Eu cheguei 15 minutos adiantada, vestida com um conjunto de calça e blazer cinza, cabelo preso, maquiagem impecável. Eu queria que ele me visse e entendesse. Eu não estava destruída. Eu estava determinada. Rodrigo chegou com o advogado dele, Dr. Marcelo, um homem de terno caro e expressão séria. Quando Rodrigo me viu, ele parou na porta. Os olhos dele ficaram úmidos. Helena... Eu não respondi. Sentei na cadeira ao lado de Cecília e esperei. A reunião começou tensa. Dr. Marcelo foi direto ao ponto. Meu cliente reconhece que cometeu erros graves, mas ele quer resolver isso da forma mais civilizada possível, sem exposição pública. Cecília cruzou os braços. Civilizada?
Ele cometeu bigamia, ocultou o patrimônio e mentiu sistematicamente por anos. Não existe nada de civilizado nisso. Rodrigo se inclinou para a frente, tentando me olhar nos olhos. Helena, eu sei que te machuquei. Eu sei que não tem perdão para o que eu fiz. Mas, por favor, vamos resolver isso sem destruir tudo. Você já destruiu tudo, eu disse, a voz saindo mais fria do que eu esperava. Eu só estou juntando os pedaços. Dr. Marcelo pigarreou. Meu cliente está disposto a oferecer uma divisão justa dos bens, 50% de tudo, e uma compensação adicional pelos danos morais. Cecília riu. Não foi um riso educado. 50%? Seu cliente usou dinheiro do casal para sustentar uma segunda família por 3 anos. Ele desviou recursos, mentiu sobre viagens de trabalho, falsificou documentos. Ele não tem direito a 50% de nada. Rodrigo ficou pálido. Eu não falsifiquei nada. Você assinou declaração de imposto de renda como casado com ela enquanto ainda era casado com a Helena. Isso é falsidade ideológica. O silêncio caiu pesado. Dr. Marcelo trocou um olhar rápido com Rodrigo. Vamos fazer uma contraproposta. 70% para a Helena, 30% para o Rodrigo, mais 200 mil reais de compensação. Eu olhei para Cecília. Ela negou com a cabeça levemente. Não é sobre dinheiro, eu disse. É sobre justiça. Rodrigo explodiu. Justiça? Você quer me ver na cadeia? É isso? Eu quero que você assuma o que fez, respondi mantendo a calma. Você tem 2 filhos que precisam do pai. Você tem outra mulher que também foi enganada. E você tem uma ex-esposa que merece a verdade. Tudo isso ao mesmo tempo, Rodrigo. Você criou esse caos. Agora resolve. Ele passou a mão no rosto, derrotado. Eu não sei como. Então aprende. A reunião terminou sem acordo. Cecília e Dr. Marcelo marcaram uma nova data. Quando saímos, Rodrigo me seguiu até o elevador. Helena, espera. Eu parei, mas não virei. Você vai mesmo me processar criminalmente? Eu respirei fundo antes de responder. Eu ainda não decidi, mas você devia estar mais preocupado com o que a Camila vai fazer quando descobrir que você mentiu para ela também. Ele ficou branco. Você falou com ela? Falei. E ela merecia saber a verdade. O elevador chegou, eu entrei sozinha. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Camila me ligou. Eu atendi, surpresa. Helena? A voz dela estava cansada, como se ela tivesse chorado por horas. Oi, Camila. Silêncio! Depois ela falou baixinho. Eu terminei com ele. Eu fechei os olhos. Sinto muito. Não sinta. Você estava certa. Ele mentiu para mim também. Sobre tudo. Sobre vocês. Sobre o divórcio. Sobre quem ele era. Ela soluçou. Eu realmente acreditei que ele era livre, que a gente estava construindo algo real. Você não tem culpa, eu disse. E era verdade. Mas eu me sinto culpada. Pelos meus filhos, por você, por toda essa bagunça. Os seus filhos não têm culpa de nada, e eles precisam de você inteira. Ela respirou fundo. Eu não sei o que fazer agora. Faz o que eu estou fazendo, um dia de cada vez. Ela agradeceu e desligou. Eu fiquei olhando para o telefone, sentindo algo estranho. Não era raiva dela, era uma tristeza compartilhada. 2 mulheres destruídas pelo mesmo homem. Na semana seguinte, as coisas escalaram rápido. Rodrigo tentou acessar a conta da empresa dele e descobriu que estava bloqueada também. Ele me ligou furioso. Você bloqueou minha empresa? Helena, isso é sabotagem. Não bloqueei sua empresa, bloqueei as movimentações suspeitas que você estava fazendo para desviar dinheiro. Eu não estou desviando nada. Então por que você transferiu 300 mil reais para uma conta no nome da sua mãe 2 dias depois de receber a notificação? Silêncio. Você está sendo investigado, Rodrigo, e cada movimento errado só piora a sua situação. Ele desligou na minha cara. Mas o pior ainda estava por vir.
3 dias depois, Cecília me ligou com a voz tensa. Helena, preciso te contar uma coisa, e você precisa se sentar. Meu estômago afundou. O que foi? A perícia financeira encontrou algo. Rodrigo não desviou só 300 mil. Nos últimos 3 anos, ele transferiu mais de 1,2 milhão da conta conjunta de vocês para contas em nome de terceiros. Eu fiquei sem ar. Como assim? Ele usou o dinheiro de vocês para pagar a casa dela, o carro dela, escola, plano de saúde, tudo. Você estava bancando a segunda família dele sem saber. Eu senti as pernas fraquejarem. Júlia apareceu do nada e me segurou pelo braço. Tem mais, Cecília continuou. Ele abriu uma empresa fantasma há 2 anos, no nome dele e da Camila, e colocou o patrimônio lá dentro. Apartamento, investimentos, tudo o que vocês construíram juntos, ele foi transferindo aos poucos. Isso é possível? É, e é crime. Estelionato, ocultação patrimonial, fraude. Helena, ele não te traiu só afetivamente, ele te roubou. Eu desliguei o telefone e vomitei. Não de nervoso, de nojo. Nojo dele, nojo de mim por ter confiado cegamente, nojo de tudo. Júlia me ajudou a limpar o rosto, me deu água, me abraçou forte. Você vai processar esse desgraçado até o último centavo, ela disse, os olhos brilhando de raiva. Eu vou destruir ele, respondi, e pela primeira vez não foi uma ameaça, foi uma promessa. No dia seguinte, entramos com 3 ações simultâneas: divórcio litigioso, com pedido de reparação integral, ação de estelionato e representação criminal por bigamia e ocultação de bens. O advogado de Rodrigo tentou negociar de novo. Cecília foi clara. Tarde demais. Agora é com a justiça. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava. Camila também entrou com um processo contra ele. Pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade formal e danos morais. Rodrigo estava sendo atacado de todos os lados. Uma semana depois, ele apareceu na porta do apartamento da Júlia. Eu vi pelo interfone. Ele estava acabado. Barba por fazer, olhos vermelhos, roupa amassada. Júlia me olhou. Você quer descer? Eu pensei. E aí, contra todos os meus instintos, eu disse: quero. Desci sozinha. Ele estava encostado no carro, parecendo 10 anos mais velho. Helena. Eu cruzei os braços e esperei. Eu sei que você me odeia. Eu te entendo. Mas eu preciso te pedir uma coisa. Não. Você nem sabe o que é. Não importa. A resposta é não. Ele engoliu seco. Eu perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, minha família. As 2. Eu não tenho mais nada. Você criou isso. Eu sei. A voz dele quebrou. Eu sei. E eu vou pagar por isso pelo resto da vida. Mas, por favor, não deixa isso chegar na imprensa. Pelos meus filhos. Eu olhei para ele. Para o homem que eu amei. Para o homem que me destruiu. Seus filhos vão descobrir quem você é de qualquer jeito, Rodrigo, cedo ou tarde. E aí você explica para eles, não eu. Helena, você teve tudo. Uma esposa que te amava, uma casa, uma vida boa. E você jogou fora por quê? Por que você não teve coragem de escolher? Ele ficou em silêncio porque não havia resposta. Você quer que eu tenha pena de você, eu disse. Mas eu não tenho. Eu tenho pena de mim, por ter perdido 7 anos com alguém que nunca me respeitou. Ele abaixou a cabeça. Eu virei as costas e voltei para o prédio. Quando cheguei lá em cima, Júlia me esperava na porta. Você está bem? Não. Mas eu vou ficar. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu acreditei nisso. 2 semanas depois do confronto na porta do prédio, eu recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era uma mulher, a voz firme, mas cautelosa. Helena, meu nome é Beatriz. Você não me conhece, mas eu preciso falar com você. É sobre o Rodrigo. Meu estômago se apertou. Quem é você? Ela hesitou. Eu fui casada com ele, antes de você. O mundo parou.
Como assim, antes de mim? Nós nos casamos há 10 anos, nos divorciamos há 8, ou pelo menos era o que eu achava. Eu sentei na cama, o coração acelerado. O que você quer dizer? Eu nunca assinei o divórcio, Helena. Ele me disse que tudo estava resolvido, que os papéis tinham sido enviados, que estava tudo certo. Mas quando eu fui regularizar minha situação para casar de novo, descobri que nosso casamento nunca foi oficialmente desfeito. Eu senti a sala girar. Você está dizendo que tecnicamente eu ainda sou casada com ele. E se eu ainda sou, então você também foi enganada desde o começo. Seu casamento com ele nunca foi válido. Eu não consegui falar. Minha garganta fechou. Beatriz continuou, a voz mais suave agora. Eu sei como você está se sentindo. Eu passei por isso também. Ele é um mentiroso compulsivo, Helena, e eu acho que nós precisamos conversar. Marcamos em uma cafeteria neutra, longe de qualquer lugar que ele pudesse aparecer. Quando cheguei, Beatriz já estava lá. Ela era bonita, uns 40 anos, cabelo curto, elegante. Nos olhos dela, eu vi a mesma dor que eu carregava. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei. Obrigada por me ligar. Ela pediu um café para mim e esperou eu me acomodar antes de começar. Eu conheci o Rodrigo na faculdade. Ele era charmoso, engraçado, ambicioso. Nós nos casamos cedo demais. Eu tinha 23 anos. No começo foi bom, mas depois ele começou a viajar muito. Sempre tinha um projeto novo, uma reunião importante, e eu acreditava. Eu conhecia essa história. Eu tinha vivido essa história. Quando eu descobri que ele estava me traindo, eu pedi o divórcio. Ele chorou, implorou, prometeu que ia mudar. Mas eu já estava decidida. Ele disse que ia cuidar de tudo, que eu não precisava me preocupar com papelada, que ele conhecia um advogado que resolveria rápido. E você confiou, eu disse. Eu confiei, e 6 meses depois, ele me disse que estava tudo resolvido, que estávamos oficialmente divorciados. Eu segui minha vida. Conheci outra pessoa, fiquei noiva. Foi quando eu fui dar entrada no novo casamento que descobri. O divórcio nunca aconteceu. Ele falsificou documentos? Não precisou. Ele simplesmente nunca deu entrada, nunca assinou nada. Me fez acreditar que estava tudo resolvido e seguiu em frente como se eu não existisse. Eu senti raiva subir, não só por mim, mas por ela, por Camila, por todas nós, porque você nunca foi atrás. Eu fui. Há 2 anos eu entrei com um divórcio de verdade, mas ele sumiu. Mudou de endereço, não respondia às notificações. O processo ficou parado, até que na semana passada o advogado dele entrou em contato oferecendo acordo. Foi assim que eu descobri que ele estava sendo processado por bigamia. Eu pesquisei e achei seu nome. Ela me olhou com uma mistura de solidariedade e cansaço. Helena, ele fez com você o mesmo que fez comigo, e provavelmente fez com outras. Outras? Beatriz pegou o celular e me mostrou uma foto. Essa é Marina. Eu encontrei ela por acaso em um grupo de apoio online. Ela também teve um relacionamento com o Rodrigo há 5 anos. Ele disse que era solteiro. Ficaram juntos por 1 ano. Ele desapareceu quando ela engravidou. Meu sangue gelou. Ela teve o bebê? Teve. Uma menina. Rodrigo nunca mais deu as caras. Não registrou, não paga pensão, nada. A Marina tentou processá-lo, mas ele negou a paternidade e ela não tinha dinheiro para exame de DNA. Eu encostei as costas na cadeira tentando processar. Quantas mulheres, quantas vidas destruídas. Eu vim até você, Beatriz disse, porque eu acho que juntas nós temos mais força. Sozinhas ele nos manipulou, nos isolou, mas se nós nos unirmos... Ele não tem para onde correr, completei. Ela assentiu. Exatamente. Naquela noite, eu liguei para Cecília e contei tudo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo.
Helena, isso muda tudo. Se o casamento dele com a Beatriz ainda é válido, então o casamento de vocês é nulo desde o início. Você não é divorcianda. Você é vítima de estelionato matrimonial. E o que isso significa? Significa que você pode processar ele por danos morais muito maiores. E significa que ele está em uma situação jurídica ainda pior do que imaginávamos. Ele não é só bígamo. Ele é um criminoso serial. Eu quero incluir a Beatriz e a Marina no processo. Podemos fazer uma ação coletiva. Vai ter um impacto muito maior. Na semana seguinte, nós três nos reunimos no escritório da Cecília. Marina era jovem, tinha apenas 28 anos, e a filha dela, Sofia, tinha agora 4 anos. Ela trouxe fotos do celular, mensagens antigas, tudo que tinha guardado. Eu nunca esqueci dele, Marina disse, a voz tremendo. Não porque eu ainda o amo, mas porque ele me deixou sozinha no momento mais difícil da minha vida. Eu criei minha filha sem pai, sem ajuda, sem nada, e ele simplesmente sumiu como se nós nunca tivéssemos existido. Beatriz segurou a mão dela. Ele não vai sumir dessa vez. Cecília organizou tudo, juntou todas as provas, todos os depoimentos, todas as evidências. E na segunda-feira seguinte, demos entrada em uma ação coletiva contra Rodrigo Tavares Lima por estelionato sentimental, abandono de incapaz, falsidade ideológica e danos morais. A notícia vazou para a imprensa 2 dias depois. Engenheiro acusado de manter múltiplas famílias e enganar diversas mulheres. O telefone dele explodiu. O meu também. Repórteres querendo entrevista, conhecidos, chocados, gente que eu não via há anos mandando mensagem. Eu não respondi ninguém, mas Rodrigo sim. Ele deu uma entrevista para um site de notícias tentando se defender. Eu cometi erros, mas nunca tive má intenção. Eu me envolvi emocionalmente com pessoas maravilhosas e não soube lidar com isso de forma madura. Estou disposto a assumir minhas responsabilidades. Quando eu li aquilo, eu quase joguei o celular na parede. Não teve má intenção, gritei para Júlia. Ele arruinou a vida de pelo menos 4 mulheres e 3 crianças e diz que não teve má intenção? Júlia pegou o celular da minha mão. Respira. Ele está se afogando e tentando parecer vítima. Não cai nessa. Mas a internet não perdoou. Em poucas horas, a entrevista dele virou meme. As pessoas começaram a compartilhar a história, a investigar, a procurar mais vítimas. E elas apareceram. Mas 2 mulheres entraram em contato com Cecília. Relacionamentos curtos, promessas vazias, mentiras idênticas. O padrão era sempre o mesmo. Rodrigo tinha um perfil. Ele procurava mulheres independentes, inteligentes, bem-sucedidas. Conquistava com charme e atenção, construía uma fantasia de relacionamento perfeito, e quando a situação ficava séria demais, ele sumia ou inventava uma desculpa para se afastar. Ele era um predador emocional. No meio de tudo isso, Camila me ligou de novo. Helena, eu vi a notícia. Eu não sabia que tinha mais mulheres. Nem eu. Ela suspirou. Eu me sinto tão idiota. Não é idiotice confiar, Camila. É ser humana. Ele que é monstro. Os meus filhos estão perguntando onde está o pai. Eu não sei o que dizer. Eu fechei os olhos. Aquelas crianças não tinham culpa de nada. Diz a verdade, na linguagem deles, mas diz a verdade. Eles vão precisar disso no futuro. Você acha que eu devia incluir os meninos no processo? Sim. Pensão alimentícia, reconhecimento, tudo. Ele tem obrigações com eles. Ele não tem dinheiro mais, perdeu tudo. Então ele vai trabalhar e pagar. Ele criou essas crianças, ele é responsável por elas. Ela concordou. 3 semanas depois, tivemos a primeira audiência. O fórum estava lotado. Imprensa na porta, curiosos, apoiadores. Eu entrei com Beatriz de um lado e Marina do outro. Cecília à frente, determinada como um general. Rodrigo estava lá, sentado ao lado do advogado, com a cabeça baixa. Quando ele me viu, tentou me olhar nos olhos, mas eu desviei. Ele não merecia nem isso.
O juiz entrou e a audiência começou. Cecília apresentou as provas. Documentos, mensagens, depoimentos, perícia financeira. Estava tudo ali. Anos de manipulação, mentiras, crimes. O advogado de Rodrigo tentou argumentar que houve erros de julgamento, mas que não houve dolo. O juiz não pareceu convencido. Senhor Rodrigo, o senhor tem algo a declarar? Rodrigo levantou devagar. Ele estava magro, pálido, irreconhecível. Eu não tenho desculpas. Eu fiz escolhas terríveis e destruí pessoas que não mereciam. Eu não sou a vítima aqui. Elas são. E eu vou passar o resto da vida tentando consertar isso, mesmo sabendo que não é possível. Ele olhou para mim, para Beatriz, para Marina. Eu sinto muito, de verdade. Marina levantou. Você sente muito? Eu criei uma criança sozinha por 4 anos. Você sumiu, me bloqueou, fingiu que eu não existia. E agora você sente muito. O juiz bateu o martelo. Ordem, por favor. Marina se sentou, chorando. Beatriz segurou a mão dela. Eu não chorei. Eu só olhei para ele e pensei. Você colheu o que plantou. O juiz anunciou que daria a sentença em 30 dias. Quando saímos, a imprensa nos cercou. Cecília deu uma nota breve. Hoje foi um dia de justiça para todas as mulheres que foram enganadas e manipuladas. Esperamos que a sentença reflita a gravidade dos crimes cometidos. Naquela noite, eu voltei para o apartamento da Júlia exausta. Ela tinha preparado jantar, vinho e um abraço que eu precisava desesperadamente. Você foi incrível hoje, ela disse. Eu só quero que isso acabe. Vai acabar e você vai recomeçar. Eu bebi o vinho devagar, olhando pela janela. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente ao meu drama, indiferente à minha dor. Mas pela primeira vez em meses, eu senti algo diferente. Não era felicidade, era alívio, o alívio de saber que eu tinha feito a coisa certa, que eu não tinha me calado, que eu não tinha aceitado ser apagada. Uma semana depois recebi uma mensagem inesperada. Era da mãe de Rodrigo. Helena, podemos conversar? Eu mostrei para a Júlia. O que você acha? Acho que é armadilha. Também acho, mas eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Marcamos em um café discreto. Dona Madalena chegou pontualmente, elegante como sempre, mas com o rosto cansado. Obrigada por vir, ela disse, a voz suave. Eu não respondi, só esperei. Eu sei que você não me deve nada. Eu sei que meu filho fez coisas imperdoáveis, mas eu sou mãe, Helena, e eu estou vendo meu filho se destruir. Ele se destruiu sozinho. Eu sei. Ela olhou para as mãos. Eu falhei como mãe. Eu cobri as falhas dele por anos, dei desculpas, protegi quando eu deveria ter confrontado. E agora, ele está pagando o preço. E as vítimas dele? Nós também pagamos um preço. Eu sei. E eu não estou pedindo perdão em nome dele. Eu estou pedindo para você considerar, não destruí-lo completamente, pelos netos que eu tenho, pelas crianças que precisam de um pai, mesmo que ele seja falho. Eu senti raiva, mas também algo parecido com pena. Ela era mãe. E mesmo sabendo que o filho era um monstro, ela não conseguia desistir dele. Dona Madalena, eu não estou destruindo ele. Ele fez isso sozinho. Eu só estou exigindo justiça. E se isso significa que ele vai sofrer consequências, então que sofra, porque nós sofremos primeiro. Ela sentiu, os olhos marejados. Você está certa, completamente certa. Ela levantou para ir embora, mas parou. Helena, eu sempre gostei de você. Você foi a melhor coisa que aconteceu para ele, e ele jogou fora. Isso é algo que eu nunca vou perdoar. Ela saiu, deixando apenas o cheiro do perfume caro e o peso da conversa. Quando cheguei em casa, Cecília me ligou. A sentença saiu mais cedo. O juiz antecipou. Meu coração disparou. E Rodrigo foi condenado. 3 anos de prisão por bigamia, estelionato e abandono de incapaz. Regime semiaberto.
E ele vai ter que pagar reparação integral para todas as vítimas, além de pensão para as crianças. Eu fechei os olhos e senti as lágrimas virem, finalmente. Não de tristeza, de alívio. Acabou? Acabou, Helena. Você venceu. Eu não sentia que tinha vencido, eu sentia que tinha sobrevivido. 6 meses depois da sentença, eu ainda acordava às vezes no meio da noite, achando que tudo tinha sido um pesadelo. Mas não era. Era real. Tudo tinha acontecido. E eu tinha sobrevivido. Eu voltei para o apartamento que era nosso, mas que agora era só meu. A justiça tinha dado a ele apenas 15% do patrimônio. O resto ficou comigo como reparação. Eu pintei as paredes, troquei os móveis, arranquei tudo que cheirava a ele. Transformei o escritório dele em um ateliê de desenho. Eu precisava criar coisas novas em cima das ruínas. O trabalho ajudou. Eu mergulhei de cabeça em novos projetos. As pessoas foram compreensivas. Alguns clientes até me procuraram justamente por causa da história. Admiramos sua coragem, diziam. Eu não me sentia corajosa. Eu me sentia cansada. Beatriz e Marina se tornaram amigas próximas. Nós nos encontrávamos uma vez por mês para jantar, tomar vinho e conversar sobre a vida. Era estranho como a dor compartilhada tinha criado um laço entre nós. Éramos sobreviventes do mesmo naufrágio. Sofia perguntou sobre o pai ontem. Marina contou em um desses jantares. Ela viu uma foto dele no celular. O que você disse? Perguntei. Disse a verdade, que o pai dela cometeu erros graves e está pagando por eles, mas que isso não muda o fato de que ela é amada. Beatriz sorriu triste. Crianças merecem mais do que nós tivemos, mais honestidade, mais cuidado. E nós merecemos mais do que ele nos deu, completei. Nós brindamos aquilo, a reconstrução, a cura, o depois, mas a vida tem um jeito curioso de te pegar de surpresa. Foi em uma tarde de sábado, em uma livraria do centro, que aconteceu. Eu estava procurando um livro de arquitetura quando esbarrei em alguém. Literalmente. Desculpa, eu disse, ajudando a juntar os livros que a pessoa tinha derrubado. Não, foi culpa minha, eu estava distraído. Quando olhei para cima, vi um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas, óculos de leitura pendurados na camisa, sorriso gentil. Tudo bem, eu disse, devolvendo os livros. Ele olhou para mim e franziu a testa levemente. Você é a Helena, certo? Meu estômago se apertou. Eu já estava cansada de ser reconhecida por causa do escândalo. Sou, respondi cautelosa. Desculpa, eu não queria ser invasivo. É que eu vi sua história e eu queria te dizer que acho que você foi muito corajosa. Eu forcei um sorriso. Obrigada, ele estendeu a mão. Meu nome é Daniel, sou professor de literatura. Eu apertei a mão dele, firme, calorosa. Prazer. Ele hesitou como se estivesse medindo as palavras. Olha, eu sei que isso pode soar estranho, mas você aceitaria tomar um café sem segundas intenções, só conversa? Eu passei por algo parecido há alguns anos e eu acho que seria bom trocar experiências. Toda a fibra do meu ser gritou não. Eu não estava pronta. Eu não queria me envolver com ninguém. Eu não confiava mais em homens. Mas tinha algo nos olhos dele, uma sinceridade, uma gentileza que eu não via há muito tempo. Tudo bem, eu disse, me surpreendendo, mas aqui perto. Nós fomos para a cafeteria ao lado. Ele pediu um expresso, eu pedi cappuccino e nós conversamos. Daniel me contou que tinha sido casado por 12 anos, que a esposa dele tinha um caso com o melhor amigo dele, que ele descobriu porque os dois foram descuidados e deixaram mensagens abertas no computador da casa. Foi devastador, ele disse, não só pela traição, mas pela dupla traição. Eu perdi uma esposa e um amigo no mesmo dia. E como você lidou? Mal no começo. Terapia, muito choro, muita raiva. Mas com o tempo, eu entendi que guardar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. Eu sorri pela primeira vez genuinamente. Frases de professor.
Ele riu. Culpa da profissão. Nós conversamos por 2 horas. Sobre dor, sobre cura, sobre recomeços. Ele não tentou me conquistar, não fez elogios exagerados, não invadiu meu espaço. Ele só conversou, como um ser humano falando com outro. Quando nos despedimos, ele disse: "Se você quiser conversar de novo, eu adoraria, mas sem pressão. Você tem meu número agora." Eu voltei para casa com um sentimento estranho. Não era atração, não era esperança, era apenas leveza. Júlia percebeu na hora. "O que aconteceu? Você está diferente." "Eu conheci alguém." Ela arregalou os olhos. "Conheceu como?" "Conversando, só isso." "Helena, você sabe que não precisa se apressar, né?" "Eu sei, e eu não estou, mas foi bom conversar sem medo." Nas semanas seguintes, Daniel e eu nos encontramos mais algumas vezes. Sempre em lugares públicos, sempre em conversas leves. Ele me apresentou autores que eu não conhecia. Eu mostrei projetos arquitetônicos que ele achava fascinantes. Era simples e era bom. Mas eu ainda carregava cicatrizes. Uma noite, quando estávamos jantando em um restaurante tranquilo, meu celular tocou. Era um número que eu reconheci imediatamente. Da penitenciária. "Rodrigo." Eu congelei. Daniel percebeu. "Tudo bem?" É ele. "Você quer atender?" Eu olhei para o telefone tocando. Parte de mim queria desligar, bloquear, apagar, mas outra parte tinha curiosidade. O que ele queria depois de 6 meses? Atendi. "Alô?" A voz dele veio baixa, cansada. "Helena, obrigado por atender." "O que você quer, Rodrigo?" Eu só queria te pedir desculpas. De verdade. Sem advogado, sem plateia. Só eu e você." Eu fiquei em silêncio. "Eu sei que não muda nada." Ele continuou. "Eu sei que eu destruí você, a Camila, a Beatriz, a Marina, todos. Eu sei que sou um monstro. Mas eu precisava te dizer isso. Você não merecia nada do que eu fiz." "Você está certo. Eu não merecia." Ele respirou fundo. "Como você está?" "Melhor sem você." Ele deu uma risada triste. "Eu imagino. Você sempre foi forte." "Eu não era forte, Rodrigo. Eu era apaixonada. Tem diferença." Silêncio. "Eu vou te deixar em paz agora," ele disse. "Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito, muito mesmo." "Rodrigo?" "Sim. Eu espero que você use esse tempo para se tornar uma pessoa melhor. Não por mim, não por suas vítimas, mas por você. Porque do jeito que você é, você nunca vai ser feliz." Eu desliguei. Daniel estava me olhando, respeitoso, esperando. "Desculpa," eu disse. "Não precisa se desculpar. Isso faz parte de quem você é, e eu respeito isso." Naquela noite, eu entendi algo importante. Eu podia seguir em frente sem esquecer. Eu podia cicatrizar sem fingir que nunca fui ferida. 2 meses depois, Camila me ligou com uma notícia. "Helena, você não vai acreditar. Eu conheci alguém." Eu sorri. "Sério?" "Sério. Ele é pediatra. Conheci no hospital quando levei o Pedro. Ele é gentil, paciente e ele sabe da minha história. E não fugiu." "Isso é incrível, Camila. Eu estava com tanto medo de confiar de novo. Mas ele me faz sentir segura. Você merece isso. Você também, Helena. Você também merece ser feliz de novo." Quando desliguei, pensei nas palavras dela. Será que eu merecia? Será que eu estava pronta? Daniel tinha me convidado para conhecer a casa dele, ver a biblioteca que ele tanto falava. Eu tinha dito talvez, mas agora eu queria dizer sim. Liguei para ele. "Daniel, sobre o convite." "Eu aceito." No sábado seguinte, fui até a casa dele. Era simples, aconchegante, cheia de livros. Exatamente como eu imaginava. Nós conversamos, rimos, ele cozinhou um macarrão que estava longe de ser perfeito, mas que tinha gosto de esforço. E quando a noite caiu e eu precisava ir embora, ele me acompanhou até a porta. "Obrigado por vir," ele disse. "Obrigado por me receber."
Ele ficou parado, olhando para mim, e eu vi algo nos olhos dele, algo que eu não via há anos. Interesse genuíno, não desejo predatório, não jogo de conquista, apenas interesse. Helena, eu posso ser honesto com você? Sempre. Eu gosto de você, muito, mas eu não quero te pressionar. Eu sei que você passou por muita coisa, então eu vou esperar o tempo que for preciso. Eu senti algo se mexer dentro de mim, algo que eu achei que tinha morrido, esperança. Daniel, eu também gosto de você, mas eu estou assustada. Eu tenho medo de confiar de novo. Eu tenho medo de me machucar. Eu entendo. E eu não vou te machucar de propósito. Eu prometo. Promessas já me machucaram antes, mas havia algo diferente nele. Talvez fosse a forma como ele me olhava, ou a paciência que ele tinha, ou simplesmente o fato de que eu estava cansada de viver com medo. Podemos ir devagar? Perguntei. Podemos ir na velocidade que você quiser. Eu sorri. E pela primeira vez em muito tempo, foi um sorriso de verdade. 3 meses depois, eu e Daniel estávamos juntos oficialmente. Não era perfeito, nenhum relacionamento é. Mas era saudável, era honesto, era recíproco. Júlia, é claro, investigou ele completamente. Ele é limpo, ela anunciou depois de vasculhar tudo. Sem processos, sem esloucas atrás, sem bandeiras vermelhas. Ele é normal. Normal é bom, eu disse. Normal é ótimo. Marina, Beatriz e eu continuamos nossos jantares mensais, mas agora com um tom diferente. Não falávamos só de dor, falávamos de planos, de sonhos, de recomeços. Marina tinha voltado a estudar. Beatriz tinha aberto um negócio próprio. E eu tinha voltado a acreditar que a vida podia ser boa. 1 ano depois da sentença, recebi uma carta da penitenciária. Era de Rodrigo. Helena, eu sei que você não me deve nada, nem seu tempo, nem seu perdão. Mas eu queria que você soubesse que eu uso cada dia aqui dentro para refletir sobre o que eu fiz. Eu comecei terapia. Eu estou tentando entender por que eu destruí tantas vidas. Não é desculpa. Mas eu acho que eu estava fugindo de mim mesmo o tempo todo. Você foi a melhor pessoa que passou pela minha vida. E eu joguei isso fora, porque eu era covarde demais para ser o homem que você merecia. Eu espero que você seja feliz, de verdade. Você merece todo o amor do mundo. Rodrigo, eu li a carta 2 vezes. Depois, guardei em uma pasta com todos os outros documentos do processo. Não por rancor, mas por memória, para nunca esquecer de onde eu vim e o que eu sobrevivi. Naquela noite, Daniel me perguntou, você ainda pensa nele? Às vezes, respondi honesta. Não com raiva, só com curiosidade, sobre quem ele poderia ter sido se tivesse escolhido diferente. E você? Quem você é agora? Eu pensei na pergunta. Quem eu era? Eu sou a Helena que sobreviveu, que lutou, que não se deixou apagar. Eu sou a mulher que aprendeu que amor não é só sentir, é também respeitar, e que eu mereço ser respeitada. Daniel sorriu. Eu gosto dessa Helena. Eu também, eu disse. E era verdade. 2 anos depois da sentença, Rodrigo ganhou liberdade condicional. Ele me procurou uma vez, pedindo para conversar. Eu aceitei em um café público com Júlia esperando do lado de fora. Ele estava diferente, mais magro, cabelo mais curto, olhos mais cansados. Mas havia algo mais leve nele. Obrigado por vir, ele disse. Eu quase não vim. Eu entendo. Ele respirou fundo. Eu não vim pedir perdão. Eu sei que não mereço. Eu vim te agradecer. Eu franzi a testa. Agradecer? Por não ter me deixado fugir das consequências, por ter me forçado a encarar o que eu fiz. Eu seria um monstro pior se você tivesse me deixado passar impune. Eu não sabia o que dizer. Eu estou pagando pensão para todas as crianças agora, ele continuou. Estou trabalhando, fazendo terapia, tentando ser uma pessoa melhor.
Não para limpar minha barra, mas porque eu não quero morrer sendo a pessoa que eu era. E as crianças, você vê elas quando as mães permitem. A Camila deixa eu ver os gêmeos uma vez por mês. A Marina ainda não está pronta e eu respeito. Eu tenho que respeitar. Eu assentir. Eu espero que você consiga, Rodrigo, ser melhor. Não por nós, por você. Você é feliz? Ele perguntou e não havia maldade na pergunta. Era genuína. Sim, eu sou. Ele sorriu triste. Eu fico feliz por você. De verdade. Quando saí daquela conversa, Júlia me esperava ansiosa. E aí? Aí que eu acho que ele está tentando, de verdade. E você? Como se sente? Em paz? Finalmente em paz? E era verdade. Naquela noite eu jantei com Daniel, rimos de piadas bobas, planejamos uma viagem para o fim do ano. E quando fui dormir, não sonhei com Rodrigo, não sonhei com traição, não sonhei com dor. Eu sonhei com uma casa nova, com janelas grandes, com luz entrando por todos os lados. Eu estava reconstruindo, e dessa vez eu era a arquiteta da minha própria vida. 3 anos e meio, depois do dia em que encontrei aquela pasta azul, eu estava em pé no altar. Mas não como eu tinha imaginado anos atrás. Eu estava ali como madrinha de casamento de Camila. Ela tinha decidido casar com o pediatra que conheceu e me pediu para estar ao lado dela naquele momento. Você me ensinou a não ter medo de recomeçar, ela disse quando me fez o convite. Eu quero você lá. Ver Camila feliz, radiante, com os gêmeos correndo pela festa, me encheu de uma alegria que eu não esperava. Nós tínhamos começado como vítimas do mesmo homem, mas terminamos como amigas de verdade. Você parece feliz, Beatriz disse, me encontrando na festa. Ela estava acompanhada do novo namorado, um homem simples e gentil que trabalhava como veterinário. Estou, respondi. E era verdade. Marina chegou depois, com Sofia pela mão. A menina tinha agora 7 anos, esperta e falante. Tia Helena, ela gritou me abraçando. Oi, princesa, está linda. Marina sorriu. Ela está animada, é o primeiro casamento que ela vem. E você, como está? Bem, terminei a faculdade mês passado, consegui um emprego bom. As coisas estão finalmente se encaixando. Nós brindamos, as 3. 3 mulheres que poderiam ter se destruído com amargura, mas que escolheram se reconstruir com dignidade. Durante a festa, meu celular vibrou. Mensagem de Daniel. Saudades, quando você volta? Ele tinha viajado a trabalho. Um congresso de literatura em São Paulo. Nós estávamos juntos há 2 anos e meio, morando juntos há 6 meses. Não tinha sido fácil. Eu tive crises de pânico, momentos de desconfiança irracional, noites em que eu acordava suada, achando que tudo era mentira de novo. Mas Daniel ficou, sempre com paciência, sempre com respeito. Eu não sou ele, ele dizia quando eu entrava em espiral. E eu vou te provar isso todos os dias até você acreditar. Respondi. Amanhã de manhã. Te amo. Ele respondeu com um coração. Júlia apareceu ao meu lado com 2 taças de champanhe. Para você, que merece todas as coisas boas desse mundo. Você está emotiva hoje, provoquei. Estou, porque eu vi você no fundo do poço, Helena. Eu vi você quebrada, destruída, sem chão. E agora olha você, de pé, firme, feliz. Eu abracei minha melhor amiga, aquela que segurou minha mão em cada passo do caminho. Eu não teria conseguido sem você. Mentira, você teria, mas eu fico feliz de ter estado aqui. No final da festa, quando a noite já tinha esfriado e os convidados começavam a ir embora, Camila me chamou para um canto. Helena, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Ela respirou fundo. O Rodrigo me pediu para ver os meninos mais vezes. Ele está cumprindo tudo direitinho, pagando pensão em dia, fazendo terapia. E eu estou pensando em deixar. Eu segurei a mão dela. O que você acha que deve fazer?
Eu acho que as crianças merecem ter um pai. Mesmo que esse pai tenha sido terrível no passado, se ele está mudando de verdade, eu não quero privar meus filhos disso por causa da minha mágoa. Então faz isso, mas com limites, com regras. E na primeira falha, você corta. Ela assentiu. Obrigada. Por tudo. Obrigada a você. Por me mostrar que perdoar não é esquecer. É só soltar o peso. Quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava silenciosa. Eu liguei uma música baixa, fiz um chá e sentei na varanda olhando a cidade. Meu celular tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez aceitar. Alô? Helena? Era uma voz feminina, jovem, nervosa. Meu nome é Larissa. Você não me conhece, mas eu precisava falar com você. Meu estômago se apertou. Sobre o quê? Sobre o Rodrigo. Eu namorei ele há 6 anos. Eu tinha 19 anos. Ele disse que era solteiro, que estava construindo a vida dele. Ficamos juntos por 8 meses. E então ele sumiu. Bloqueou meu número, mudou de cidade, desapareceu. Mais uma. Eu vi a reportagem sobre o caso dele ano passado, ela continuou, a voz tremendo. E eu entendi que eu não fui a única, que ele fez isso com várias, e eu guardei isso por tanto tempo, achando que a culpa era minha. A culpa nunca foi sua, eu disse firme. Nunca. Ela soluçou. Eu só queria te agradecer por ter tido coragem de expor ele, porque quando eu vi que outras mulheres também foram vítimas, eu me perdoei. Eu parei de me sentir idiota. Larissa, você não é idiota. Você foi manipulada por um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu sei disso agora. E eu estou em terapia, estou trabalhando isso. Mas eu queria que você soubesse que você salvou muitas mulheres. Não só as que processaram ele, mas todas nós que estávamos escondidas, carregando vergonha que não era nossa. Quando desliguei, eu chorei. Não de tristeza, mas de propósito. Tudo o que eu passei, toda dor, toda luta, tinha servido para algo maior do que eu. No dia seguinte, Daniel voltou de viagem. Ele entrou em casa com aquele sorriso largo que eu amava. Me abraçou forte e disse: senti sua falta. Também senti a sua. Naquela noite, depois do jantar, ele ficou quieto, pensativo. Tem algo errado? Perguntei. Não, tem algo muito certo. Ele pegou minha mão. Helena, eu sei que você passou por muita coisa. Eu sei que você tem cicatrizes. Mas eu quero que você saiba que eu te amo exatamente como você é, com suas forças e seus medos. Meu coração acelerou. Eu não estou pedindo você em casamento, ele disse sorrindo. Ainda não. Eu sei que você precisa de tempo. Mas eu quero que você saiba que quando você estiver pronta, eu vou estar aqui, esperando, porque você é a pessoa que eu quero ao meu lado. Hoje, amanhã, sempre. Eu senti os olhos encherem de lágrimas. Lágrimas boas dessa vez. Eu também te amo, eu disse. E eu estou quase pronta, quase. Ele beijou minha testa. Não tem pressa. Nenhuma. 6 meses depois, em uma manhã de sábado, eu acordei e percebi algo. Eu estava feliz. Não feliz apesar do passado, mas feliz incluindo ele. Porque aquele passado tinha me moldado, me fortalecido, me ensinado. Eu liguei para Beatriz, Marina e Camila. Vamos almoçar hoje? Preciso falar com vocês. Quando nos encontramos em um restaurante à beira-mar, elas me olharam curiosas. O que foi? Você está estranha, Marina disse. Eu respirei fundo. Eu decidi uma coisa. Eu vou escrever um livro. Beatriz arregalou os olhos. Um livro? Sobre tudo isso, sobre nós, sobre o que passamos, como sobrevivemos, como nos reconstruímos. Não para expor ninguém, mas para ajudar outras mulheres que estão passando pelo que a gente passou. Camila segurou minha mão. Você tem meu apoio total. E o meu, Marina completou. E o meu,
Beatriz finalizou. Nos meses seguintes, eu escrevi. Foram meses de revisitar dor, de chorar sobre o teclado, de lembrar cada detalhe. Mas também foram meses de cura final, de fechar ciclos. Daniel lia cada capítulo e me abraçava quando ficava pesado demais. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele dizia. Um ano depois, o livro foi publicado. Reconstruindo Helena, uma história de traição, justiça e recomeço. A repercussão foi imediata. Mulheres do Brasil inteiro me escreveram, algumas contando histórias parecidas, outras agradecendo pela coragem, outras pedindo conselhos. Eu respondi a todas, porque eu sabia como era estar sozinha naquela dor. E eu não queria que ninguém se sentisse assim. Em uma das palestras que dei sobre o livro, uma mulher levantou a mão. Helena, você perdoou ele? Eu pensei antes de responder. Eu não sei se perdoei, mas eu soltei. Eu parei de deixar o que ele fez controlar minha vida, e isso para mim foi suficiente. 2 semanas depois, recebi uma carta. Era de Rodrigo. Helena, eu li seu livro. Foi difícil. Ver pelos seus olhos o que eu fiz foi devastador, mas eu precisava ler. Eu precisava entender a dimensão do estrago que eu causei. Eu não estou pedindo perdão. Eu só quero que você saiba que você me deu o maior presente que alguém já me deu. A verdade. E com essa verdade, eu estou tentando todos os dias ser uma pessoa melhor. Eu espero que você seja infinitamente feliz. Você merece o mundo. Rodrigo. Eu guardei a carta junto com todas as outras. Um arquivo da minha história. Não para revisitar, mas para lembrar de onde eu vim. Naquela noite, Daniel me pediu em casamento. Foi simples, na nossa varanda, com velas, vinho e o pôr do sol ao fundo. Ele se ajoelhou, abriu a caixinha e disse: Helena, eu quero construir uma vida com você. Não uma vida perfeita, mas uma vida verdadeira. Você aceita? Eu olhei para ele. Para o homem que me respeitou, que me esperou, que me amou nos meus piores dias. Sim, eu disse, chorando. 1000 vezes sim. 6 meses depois, nós nos casamos. Foi uma cerimônia pequena, íntima, com as pessoas que realmente importavam. Júlia foi minha madrinha. Beatriz, Marina e Camila estavam lá, com seus parceiros e filhos. Era uma celebração não só do meu amor por Daniel, mas da minha reconstrução. Quando o juiz perguntou se eu aceitava Daniel como meu esposo, eu olhei para ele e disse com toda a certeza do mundo: eu aceito. E dessa vez foi verdade, foi real, foi recíproco. Na festa, Camila se aproximou de mim. Você conseguiu, Helena. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, corrigi. Todas nós. Ela sorriu. Todas nós. Hoje, 5 anos depois daquele dia em que encontrei a pasta azul, eu acordo ao lado do homem que eu amo, em uma casa que eu mesma projetei, vivendo uma vida que eu escolhi construir. Eu ainda tenho cicatrizes, ainda tenho dias difíceis, mas eu aprendi que força não é nunca cair. Força é levantar todas as vezes que você cai. Rodrigo cumpriu sua pena, reconstruiu sua vida da forma que pôde. Ele vê os filhos regularmente agora, paga pensão, mantém terapia. Eu ouço notícias dele às vezes através da Camila. E eu não sinto mais raiva. Eu sinto nada. E isso é libertador. Beatriz abriu uma empresa de consultoria que está indo muito bem. Marina se formou e trabalha em uma ONG que ajuda mães solteiras. Camila é feliz no casamento. Os gêmeos estão grandes e saudáveis. E eu? Eu escrevo, projeto casas, dou palestras, vivo. Porque no final, a melhor vingança não foi destruir ele. Foi me reconstruir. Foi provar para mim mesma que eu era mais forte do que qualquer traição, mais resiliente do que qualquer dor, mais valiosa do que qualquer mentira. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, eu quero que você saiba:
Você vai sobreviver. Vai doer, vai ser difícil, vai ter dias que você vai querer desistir. Mas você não vai, porque você é mais forte do que imagina. E um dia você vai acordar e perceber que a dor não dói mais do mesmo jeito, que você consegue respirar fundo sem sentir o peito apertar, que você consegue sorrir de verdade de novo. Esse dia chega. Eu prometo, ele chega. E quando chegar, você vai olhar para trás e ver tudo o que você sobreviveu. E vai se orgulhar, porque você merece. Meu nome é Helena. E essa é minha história de destruição, justiça e reconstrução. Obrigada por ter me ouvido até aqui. E lembre-se, você não está sozinha, nunca esteve. A força de uma mulher que decide não ser mais vítima pode mover montanhas. Eu sou a prova disso. E você também pode ser. Fem. Se essa história tocou você, se você se identificou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Para que nenhuma mulher se sinta sozinha na dor. Para que todas saibam, é possível recomeçar. É possível ser feliz de novo. É possível. E se você está passando por uma situação de abuso, violência ou manipulação, procure ajuda. Ligue 180. Central de Atendimento à Mulher. Você merece ser respeitada. Você merece ser amada de verdade. Do fundo do coração, obrigada por me acompanhar nessa jornada. Até a próxima história. Helena.